Estepes, varetas de nível de óleo, faróis de neblina, leitores de CD, tudo se foi. Até os botões clássicos, freios de mão mecânicos e vidros traseiros dobráveis foram eliminados. E, no entanto, os preços disparam em cerca de 40%, enquanto você ganha um carro menor. Isso não se chama progresso, é uma das maiores decepções da história automotiva. Calculei quanto as montadoras economizam removendo esses recursos em comparação com o que cobram por uma suposta inovação. Um único recurso pode economizar 3 euros para a empresa, mas pode deixá-lo parado na estrada. Outro corte pode ser fatal na neblina espessa do inverno. E a cereja do bolo, você paga significativamente mais, mas ganha menos. Por exemplo, uma montadora economiza 280 euros por veículo removendo 11 recursos, e depois cobra 8.000 euros a mais do que pelo modelo anterior, que ainda tinha todos esses extras. Vamos começar com a armadilha de custos mais perigosa dos veículos modernos, o pneu sobressalente faltante. O fabricante economiza entre 50 e 80 euros ao removê-lo, mas essa economia não acaba sendo repassada a você. Em vez disso, eles arrecadam mais dinheiro e lhe dão uma lata de selante e um pequeno soprador, na esperança de que, de alguma forma, seja suficiente. De acordo com dados do ADAC, Automóvel Clube Alemão, cerca de 72% de todos os carros novos na Europa chegam sem pneu sobressalente. Em vez disso, existe um kit de mobilidade, composto por uma lata de selante e um mini compressor, que custa aos fabricantes cerca de 12 euros. No entanto, esse kit só funciona para pequenos furos na banda de rodagem. Se houver danos na lateral do pneu, você está em apuros. Se houver um furo grande, você pode chamar um guincho imediatamente. E se você tiver pneus Runflat, pagará 300 euros por cada um para substituí-los, em vez de 100 euros por um pneu comum. E agora vem a ironia. A BMW cobra uma sobretaxa colossal de 150 euros se você quiser um pneu reserva como opcional em um carro que já custa 50.000 euros. A Audi quer 200 euros a mais. Alguns modelos da Mercedes não os oferecem mais. Em outras palavras, eles economizam 50 euros, fazem você pagar a mais se quiser de volta e o expõem ao risco de ficar parado na beira da estrada em uma emergência. O ADAC relata um aumento de 34% nas avarias devido a danos nos pneus desde 2015, exatamente o período em que os pneus reservas desapareceram sistematicamente. E eles disfarçam tudo isso como um suposto aumento de eficiência, por meio da redução de peso. Um pneu reserva pesa entre 15 e 20 quilos. Em um veículo com cerca de 1.500 quilos, isso corresponde a apenas 0,13% do peso total. A suposta economia de combustível, com a remoção do estepe, mero 0,1 litro a cada 100 km. Com os preços atuais da gasolina, isso equivale a cerca de 18 euros por ano. E se o seu chamado kit de mobilidade falhar, você pagará pelo menos 150 euros por um pneu novo, além dos custos de reboque e do tempo perdido. Curiosamente, marcas coreanas como Genesis, Hyundai e Kia ainda entregam seus veículos com estepe. Elas entenderam que deixar clientes abandonados na beira da estrada não tem nada a ver com premium. E, no entanto, os fabricantes europeus conseguem cobrar preços significativamente mais altos, omitindo um recurso de segurança que é uma realidade há mais de 100 anos. Se isso te deixa tão irritado quanto eu, inscreva-se no canal agora, porque estou prestes a mostrar mais 10 recursos excluídos que provam que os fabricantes estão tentando nos enganar. A abolição do freio de mão tradicional não é apenas irritante, mas também coloca as pessoas em perigo. Desde 2018, ocorreram mais de 400 acidentes somente no Reino Unido causados por freios de estacionamento eletrônicos, seja por defeitos ou operação incorreta. O motivo dessa decisão? Os fabricantes economizam de 30 a 50 euros por veículo. O verdadeiro custo está em carros destruídos e pessoas feridas. Dados da TÜV mostram que problemas com freios eletrônicos já estão entre os 4 defeitos mais comuns em veículos entre 5 e 7 anos de uso. Motores de tração queimam, cabos se desgastam, softwares enlouquecem. E se o sistema falhar completamente, você pagará entre 800 e 1.500 euros por um reparo. Em comparação, um cabo de freio de mão mecânico custa apenas 50 euros mais a instalação. Mas o verdadeiro perigo surge em emergências. Se a eletrônica falhar, e isso acontece, você não tem alternativa. Se a bateria acabar, você fica preso até rastejar embaixo do carro para soltar o freio manualmente. Você precisa parar repentinamente porque os freios principais falharam. Com o pequeno botão no freio de mão, você pode esquecer isso. O antigo freio de mão era um recurso mecânico que poderia salvar vidas.
Arrancar em uma ladeira virou uma aposta hoje em dia. Sim, muitos carros têm um assistente de partida em ladeira, mas ele dura apenas de 2 a 3 segundos. Se você perder o momento, você recua. O freio de mão manual lhe dava controle total o tempo todo, enquanto o eletrônico toma suas próprias decisões, muitas vezes no momento mais inoportuno. Instrutores de direção em toda a Europa relatam taxas crescentes de reprovação porque os alunos têm dificuldade em manusear freios eletrônicos. Na Noruega, autoescolas até usam deliberadamente carros mais antigos com freios de mão para ensinar aos alunos o controle adequado do veículo. No entanto, os fabricantes se recusam a repensar sua abordagem, pois podem economizar 30 euros e cobrar 500 euros adicionais por um sistema eletrônico avançado. E aqui chegamos a um corte que pode ser fatal em uma emergência. Os faróis de neblina dianteiros estão desaparecendo cada vez mais dos carros europeus. Os fabricantes economizam entre 45 e 60 euros por par. Oficialmente, a alegação é de que isso se deve a um design mais limpo, mas, na realidade, eles removem um componente relevante para a segurança que já evitou inúmeros acidentes. A Volkswagen removeu os faróis de neblina do 8º Golf, eles desapareceram do BMW Série 1 e até a Mercedes os removeu do Classe A. E tudo isso em países onde neblina espessa, chuva forte e neblina são ocorrências quase cotidianas. No Reino Unido, a visibilidade cai abaixo de 100 metros em média 15 dias por ano, e com ainda mais frequência em partes da Alemanha e da Holanda. O pretexto é que os faróis de LED modernos são suficientes. Isso é simplesmente errado. Os faróis de neblina são deliberadamente posicionados baixos, cortando a neblina e marcando os limites da faixa. Faróis comuns, por mais modernos que sejam, criam luz difusa em condições de neblina, o que cega você e o tráfego em sentido contrário. O Instituto Francês de Segurança Veicular determinou que veículos sem faróis de neblina têm 23% mais chances de se envolver em acidentes com pouca visibilidade. E agora vem a ironia: muitos modelos ainda têm os faróis falsos instalados, inserções de grade, chicotes elétricos e pontos de fixação estão todos lá. Faltam apenas as luzes reais para economizar 45 euros. Se você as quiser de volta, a Volkswagen lhe venderá faróis de neblina de LED como um extra, por impressionantes 450 euros. 10 vezes o custo real, para algo que realmente deveria ser um dado adquirido. Alguns fabricantes estão tentando substituir os faróis de neblina pelas chamadas luzes de curva, lâmpadas simples que acendem quando você gira o volante. Mas elas estão posicionadas muito altas, são inúteis em neblina e servem apenas para manter a aparência de que nada foi omitido. Na realidade, é um espetáculo perigoso que arrisca vidas para economizar o custo de um único tanque de gasolina. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O que vem a seguir é talvez a medida de corte de custos mais arriscada da atualidade: a guerra aos botões físicos. Os fabricantes estão economizando entre 200 e 300 euros por veículo substituindo dezenas de controles por uma única tela sensível ao toque. Parece moderno, mas, na realidade, é uma deterioração que torna os carros mais confusos, perigosos e frustrantes. Testes europeus mostraram que até mesmo ajustar o ar-condicionado em uma tela leva até 5 vezes mais tempo do que com botões tradicionais. Isso significa passar 5 vezes mais tempo sem olhar para a estrada. Um estudo da Universidade de Utah mostrou que o uso de telas sensíveis ao toque aumenta o risco de acidente em 4,6 vezes em comparação com o uso de botões tradicionais. No entanto, os fabricantes estão eliminando os botões em massa porque as telas são simplesmente mais baratas. A Tesla iniciou essa tendência, mas as marcas europeias a aperfeiçoaram. O Volkswagen ID.3 nem sequer tem mais janelas traseiras dedicadas, os passageiros precisam pedir ao motorista. No Golf 8, o volante sensível ao toque às vezes aciona funções apenas girando. E com o sistema MUX da Mercedes, você tem que se esforçar em 3 níveis de menu para ligar o aquecimento do banco. Isso não é inovação, é redução de custos em detrimento da segurança, vendida como progresso. Um único botão custa ao fabricante de 2 a 5 euros. Um carro costumava ter de 30 a 40 deles, com um custo total de talvez 150 euros. Uma tela central, por outro lado, custa de 50 a 100 euros pelo hardware, mais o software que é desenvolvido uma vez e depois roda para sempre. A economia por carro, 200 euros. O resultado? Seu carro premium de 60 mil euros se torna subitamente mais perigoso e irritante do que um Dacia de 15 mil euros com botões de verdade. Estudos suecos mostram que 73% dos motoristas preferem interruptores tradicionais para funções cotidianas.
As reclamações dos clientes sobre veículos com controles exclusivamente sensíveis ao toque aumentaram impressionantes 450% desde 2019. Mas os fabricantes estão insistindo, porque €200 a mais em margem por carro trazem milhões para os cofres. E, aliás, é comercializado como futurista. Você se lembra das pequenas janelas de ventilação traseiras que permitiam aos passageiros desfrutar de ar fresco sem um furacão varrendo o interior? Essas janelas triangulares estão praticamente extintas. Os fabricantes economizaram apenas 12 a 20 euros por janela, mas em troca privaram os clientes de um pedaço da usabilidade cotidiana. Essas pequenas janelas eram engenhosamente simples, elas simplesmente se abriam por um momento, e havia até circulação de ar no carro. Os pais podiam dar ar fresco às crianças sem nenhum risco de segurança. Os fumantes podiam ventilar o interior sem que todos congelassem. Os cães podiam enfiar o focinho no vento sem o perigo de pular. Tudo por 12 euros. A BMW as removeu do Série 3 em 2012, e a Mercedes 2 anos depois do Classe C. Hoje, elas são encontradas quase exclusivamente em vans, onde a praticidade conta. A desculpa dos fabricantes é que os sistemas de ar-condicionado modernos são substitutos suficientes. Qualquer pessoa que já tenha ficado presa num engarrafamento num dia a menos sabe que isso é um disparate. Às vezes, o que queremos é ar fresco de verdade, não ar recirculado artificialmente refrigerado. O argumento aerodinâmico também parece ridículo. Sim, janelas abertas aumentam o coeficiente de arrasto em um minúsculo 0,02. O efeito no consumo de combustível? Não é mensurável na prática. Economiza-se mais combustível se removermos o tapete do carro. No entanto, os fabricantes eliminaram este recurso útil, não porque fosse caro, mas porque simplesmente já não se enquadrava nos seus cálculos. As marcas japonesas mantiveram essas pequenas, mas importantes janelas por mais tempo. O Honda CR-V as teve até 2017, e o Toyota Land Cruiser ainda as oferece em alguns mercados, porque essas fabricantes entenderam que pequenos detalhes do dia a dia importam mais do que economizar 12 euros. E as empresas europeias? Se pudessem encontrar uma maneira de omitir as maçanetas e vendê-las como um acessório caro, elas o fariam. Ainda mais grave, porém, é a mudança da direção hidráulica para a elétrica, uma decisão que destruiu a experiência de dirigir em toda a indústria. Os fabricantes economizam entre 100 e 150 euros por carro e alegam uma suposta redução de 3% no consumo de combustível. Mas, na realidade, eles cortaram a conexão direta entre o motorista e a estrada que antes tornava a direção tão emocionante. Os sistemas de direção hidráulica forneciam feedback real. Você sentia a superfície da estrada, sabia imediatamente quanta aderência estava disponível e tinha uma visão clara do que as rodas dianteiras estavam fazendo. Os sistemas elétricos, por outro lado, agem como um controle de videogame, com engenheiros programando feedback artificial como se a sensibilidade da direção fosse um luxo opcional. O resultado: sistemas de direção desacoplados e estéreis que fazem com que cada carro pareça um dispositivo intercambiável. A BMW, outrora lendária por sua direção precisa, trocou seu Série 3 por servos elétricos já em 2011. A base de fãs enlouqueceu, e os fóruns transbordaram de reclamações. A resposta da BMW? Uma atualização de software projetada para simular feedback artificial, uma ilusão digital porque o feedback real havia desaparecido. É como substituir uma guitarra por um teclado e se perguntar por que os músicos protestam. A Porsche resistiu por mais tempo, instalando sistemas hidráulicos no 911 GT3 até 2011. Mas mesmo lá, a necessidade de mudança surgiu. Mesmo que seu sistema elétrico seja considerado o melhor do setor, todos os testadores concordaram, era pior. Os próprios engenheiros da Porsche admitiram que o sistema hidráulico era superior, mas as metas de eficiência os forçaram a mudar. Uma economia de combustível de 3% destruiu meio século de desenvolvimento da direção. E as consequências afetam não apenas o prazer de dirigir, mas também a segurança. Profissionais relatam menos confiança em situações críticas devido à falta de sensibilidade. Pilotos de corrida que testam carros de passeio reclamam constantemente que a direção elétrica se torna um risco. Você só percebe que está perdendo tração quando já é tarde demais. Mesmo assim, os fabricantes mantêm essa política, porque, para eles, uma vantagem de custo de 100 euros e 1/10 de litro a menos no consumo de combustível por 100 km compensam a conexão com o carro. O desaparecimento dos motores naturalmente aspirados é talvez o maior desastre de confiabilidade da história do automóvel.
Os fabricantes economizam entre 200 e 400 euros por veículo instalando pequenos motores turboalimentados e vendendo tudo como um salto em eficiência. Na realidade, eles construíram bombas-relógio que se desmontam sozinhas quando a garantia expira. Um motor clássico de 4 cilindros naturalmente aspirados com um deslocamento de 2 litros funcionou perfeitamente por 300 mil quilômetros com manutenção normal. Os motores turboalimentados de 3 cilindros e 1 litro de hoje costumam se desgastar após apenas 150 mil quilômetros. Não é de se admirar, os turbocompressores giram até 200 mil rotações por minuto e brilham a uma temperatura de 1000 graus Celsius, tensões que nenhum componente pode suportar para sempre. E quando o turbo morre, o que inevitavelmente acontece, o reparo custa de 2 a 4 mil euros. O EcoBoost de 1 litro da Ford já foi considerado uma revolução na eficiência. Na verdade, revolucionou as reivindicações de garantia. Vazamento de líquido de arrefecimento nos cilindros, juntas do cabeçote falharam, turbos queimaram. Alguns motores falharam após apenas 30 mil quilômetros. O 1.5 TSI da Volkswagen ainda sofre com o infame problema canguru. O 1.2 PureTech da Peugeot devora fileiras de correias dentadas. Esses não são casos isolados, são falhas sistemáticas de projeto em minimotores sobrecarregados. As prometidas vantagens no consumo de combustível? Principalmente ficção. Sim, no papel, um turbo de 1 litro atinge desempenho semelhante ao de um motor 1.6 naturalmente aspirado. Mas, na prática, ele precisa trabalhar mais, consome mais combustível e se desgasta mais rápido. Testes independentes comprovam que motores turboalimentados quase nunca atingem os valores oficiais de consumo de combustível. Os motoristas relatam regularmente um consumo de combustível de 20% a 30% maior porque os motores pequenos estão constantemente operando no limite. A Mazda não participa. Seus motores Kyaktio permanecem turboalimentados de forma consistente, e seus engenheiros afirmam categoricamente que a eficiência e a confiabilidade no mundo real são mais importantes do que números de bancada de testes disfarçados. Um motor Mazda naturalmente aspirado superará qualquer turbo de 1 litro, proporcionará um consumo de combustível semelhante na prática e economizará reparos caros. Mas quase todos os outros fabricantes estão apenas buscando números de testes de emissões, não o que importa na prática. E então há provavelmente a medida de corte de custos mais arrogante de todas, remover a vareta de nível de óleo. A economia? 3 euros, o preço de uma peça de metal. Em troca, eles privam você da oportunidade de realizar os trabalhos de manutenção mais simples sozinho. Eles vendem isso como progresso, mas na realidade, é paternalista. A BMW introduziu essa loucura em 2006, e agora a Mercedes, a Audi e outras estão seguindo o exemplo. Em vez de uma vareta, há apenas um sensor eletrônico que mostra o nível de óleo no sistema de infoentretenimento. Mas os sensores falham, ficam sujos ou fornecem leituras incorretas. E quando isso acontece, você não tem como verificar por si mesmo. Os medidores nem sequer mostram o nível real, apenas OK ou completar óleo. Não se vê a qualidade do óleo, nem lascas, nem contaminantes. Você não enxerga a condição do seu motor, e deveria confiar a vida útil do seu motor de 30 mil euros a um sensor de 15 euros. Se o sensor falhar, e os fóruns da BMW estão cheios de relatos sobre isso, você continua dirigindo, sem noção, até desembolsar 400 euros por uma troca. As oficinas estão estupefatas porque os clientes estão perdendo o controle sobre a mais simples manutenção do motor. Os mecânicos não conseguem mais realizar verificações rápidas do estado do óleo, eles exigem equipamentos de diagnóstico caros até mesmo para os trabalhos de manutenção mais simples. Um mestre mecânico alemão me disse: consigo identificar problemas no motor pelo cheiro, cor e consistência do óleo. Um sensor eletrônico só me diz para qual temperatura está programado. E a justificativa dos fabricantes? Os clientes jamais usariam a vareta de nível de óleo, de qualquer forma. Isso não é apenas arrogante, é simplesmente errado. Motoristas apaixonados verificam o nível do óleo regularmente, proprietários responsáveis cuidam de seus veículos. Mas a indústria prefere que você não saiba de nada, tenha que ir à oficina e pagar por verificações desnecessárias. A vareta de nível apagada não é progresso, é um mecanismo de dependência forçada. Lembra quando os tetos podiam ser abertos? Hoje, você pode obter enormes extensões de vidro em um teto panorâmico que não inclina nem desliza, mas eles custam mais e transformam seu carro em uma incubadora. Os fabricantes economizam de 200 a 400 euros na parte mecânica, mas cobram até 1.500 euros a mais por um painel de vidro instalado permanentemente.
Um teto solar tradicional custaria ao fabricante cerca de 600 euros. Um teto de vidro fixo, por outro lado, pode custar 200 euros, e ainda assim é vendido como uma opção de luxo. Na realidade, ele aumenta o calor no verão, esfria no inverno e deixa o ar-condicionado de joelhos. O Peugeot 308 tem um teto panorâmico assim como o Tesla Model 3, o Volkswagen ID.4 e inúmeros outros modelos atuais. E tudo isso adiciona de 30 a 50 kg de peso ao lugar mais inconveniente de todos, o teto. O resultado: seu carro vira uma estufa. A pequena persiana deslizante instalada bloqueia a luz, mas não o calor. Testes práticos mostram: veículos com teto panorâmico precisam ligar o ar-condicionado cerca de 40% mais vezes no verão para manter a temperatura estável. No inverno, porém, o calor se perde mais rapidamente através da grande superfície de vidro. Maior consumo de combustível, menos conforto, e você ainda paga mais por isso. É como substituir as janelas da sua casa por molduras de quadros. E a segurança também sofre. Tetos panorâmicos enfraquecem a rigidez da carroceria e oferecem menos proteção do que um teto de metal em caso de capotamento. Alguns tetos até estouraram espontaneamente devido a diferenças de temperatura. No entanto, os fabricantes os anunciam como premium, embora sejam mais baratos de produzir do que tetos solares de verdade. Mas o declínio não termina aí. A busca por economia no interior atingiu níveis alarmantes. Os fabricantes economizam entre 200 e 500 euros por veículo substituindo superfícies macias por acabamentos de plástico rígido barato, couro genuíno por couro sintético e metal por peças de plástico pintadas. Seu carro de 40 mil euros hoje tem qualidade de material comparável a um carro pequeno da década de 1990. Veja o Mercedes Classe A, o painel parece couro nas fotos, na realidade, é plástico em relevo. As supostas faixas de alumínio, plástico pintado. As faixas de acabamento pretas brilhantes, elas arranham apenas com a respiração sobre elas. O plástico mais barato com um revestimento de alto brilho, a Mercedes pode economizar 300 euros por veículo, mas destrói a sensação de qualidade que antes justificava o preço mais alto. A estratégia de corte de custos da Volkswagen tornou-se lendária. O Golf 8 é dominado por plástico rígido barato, enquanto o Golf 7 ainda contava com materiais macios ao toque. Botões que antes eram feitos de plástico sólido foram substituídos por painéis sensíveis ao toque que falham regularmente. Maçanetas que antes fechavam suavemente agora são simples ganchos. Isso economiza cerca de 200 euros por veículo para a empresa, ao mesmo tempo em que aumenta o preço em 3.000 euros. Até os materiais supostamente de alta qualidade são falsos. O volante de couro, 70% de vinil com uma fina camada de couro por cima. O forro do teto, alcântara. Muitas vezes, apenas poliéster escovado. E o suposto acabamento em fibra de carbono. Plástico com uma película que lembra carbono e que descasca com o calor. Os fabricantes sabem, quase nenhum cliente consegue notar a diferença no showroom, então por que usar material de verdade? Marcas japonesas, especialmente a Mazda, estão provando que as coisas podem ser feitas de forma diferente. O Mazda 3 tem um interior que faz com que veículos premium pareçam 2 vezes mais caros do que modelos baratos. Mas os fabricantes europeus preferem focar no lucro a curto prazo em detrimento da qualidade. Eles confiam que o prestígio de seu logotipo é suficiente para garantir vendas, mesmo que isso signifique trocar décadas de credibilidade por resultados trimestrais. E então vem a escalada final, quase atrevida. Recursos que eram padrão há gerações agora só estão disponíveis por um custo extra. Os fabricantes não apenas eliminaram recursos, como transformaram cada botão em dinheiro. Coisas que seu pai considerava garantidas no carro agora custam milhares de euros em pacotes de equipamentos caros. Controle de cruzeiro, 400 euros. Bancos aquecidos, 500 euros. Espelho retrovisor interno com escurecimento automático, 250 euros. Apoio lombar, 300 euros. Bancos traseiros rebatíveis, 200 euros. E o mais chocante é, esses recursos custam praticamente nada aos fabricantes. Em muitos casos, o hardware já está instalado, apenas o software bloqueia o acesso. A BMW cobra 280 euros para habilitar o Apple CarPlay, mesmo que ele já esteja integrado ao sistema há muito tempo. A Volkswagen oferece o Golf 8 sem ar-condicionado automático na versão básica, um carro de 30.000 euros com ventilação manual em 2025. Com o Audi A3, você tem que pagar 4.500 euros a mais para obter sensores de estacionamento. E o Mercedes Classe A?
Lá, até mesmo a entrada sem chave é vendida como um acessório. Isso não é progresso, é um modelo de negócio que faz você pagar mais a cada ano e, ao mesmo tempo, comprar um carro menor. E se você acha que é só isso, fique ligado. Porque o que vou mostrar a você deixa claro, as montadoras de hoje estão deliberadamente apostando na ganância em vez da confiança. Estes não são mais itens de luxo, são itens básicos que os veículos chineses agora oferecem de série, muitas vezes pela metade do preço. Mas é aqui que começa o truque do pacote. Se você quiser bancos aquecidos, terá que adquirir o pacote de inverno, por cerca de 1.200 euros, incluindo extras que você nem quer. Controle de cruzeiro adaptativo, disponível apenas no pacote de assistência à condução Plus, por 2.500 euros. No final, seu carro, que deveria custar 35.000 euros, de repente passa a custar 45.000 euros, e ainda assim continua sem itens de série 20 anos atrás. Essa constante exploração destrói valor. Um carro premium alemão com acabamento básico hoje em dia é menos equipado do que um carro coreano totalmente equipado que custa 15.000 euros a menos. Mas os fabricantes sabem, os compradores consideram as parcelas mensais, não o preço total. Então, eles removem os equipamentos de série, sabendo que você está adicionando opcionais sem considerar o preço final. Esses 11 recursos excluídos demonstram uma desvalorização sistemática dos carros. Os fabricantes removeram de 500 a 1.000 euros em recursos por veículo, ao mesmo tempo em que aumentaram os preços em 40% em 10 anos. Você paga mais, recebe menos, e eles acham que você nem vai notar. O pneu reserva que poderia salvar vidas, excluído. O freio de mão que lhe dava controle, apagado. Faróis de neblina que traziam segurança, desaparecidos. Botões físicos que tornavam a operação segura, substituídos por telas arriscadas. Cada exclusão piora os carros, enquanto é vendida a você como progresso. A economia total para os fabricantes é de aproximadamente 800 a 1.200 euros por veículo. O preço é mais vantajoso para você? 8 a 12.000 euros para modelos comparáveis. Não se trata de um descuido, mas sim de uma admissão franca. O lucro conta mais do que a qualidade. Mas a esperança. Os protestos dos clientes estão tendo impacto. A Hyundai trouxe de volta os botões físicos após reclamações. A Mazda nunca os removeu. A Genesis fornece recursos como equipamento de série pelos quais as marcas alemãs cobram milhares. O mercado está começando a punir aqueles que os removem, e a recompensar aqueles que respeitam seus clientes. A solução é simples, mas exige coragem. Pare de aceitar mais e receber menos. Não pague por recursos que deveriam ser padrão. Compre apenas de fabricantes que o levem a sério. Cada compra é um sinal, ou você apoia os cortes, ou os rejeita. Os fabricantes europeus já foram sinônimo de excelência automotiva. Hoje, eles representam a extração máxima de lucro com um mínimo de valor. Eles se esqueceram de que os carros são mais do que meios de transporte, são ferramentas que precisam funcionar quando tudo dá errado. Um pneu reserva não é antiquado. É essencial. Uma vareta de nível não é primitiva. É prática. E da próxima vez que o vendedor lhe disser algo sobre redução de peso ou soluções modernas, você saberá o que eles realmente querem dizer. Tiramos algo útil para economizar dinheiro e esperamos que você não perceba. Mas agora você percebeu. A questão crucial é, o que você fará a respeito? Qual recurso removido te deixa mais furioso? Qual detalhe ausente te desencorajaria a comprar? Compartilhe sua opinião nos comentários, eu leio todos. E se este vídeo abriu seus olhos para o grande golpe da indústria automobilística, inscreva-se agora para descobrir verdades ainda mais desconfortáveis. Na próxima semana, revelarei os 9 modelos europeus com garantias secretas que os fabricantes esperam que você nunca descubra. Particularmente emocionante, o carro número 4 tem um programa secreto de substituição de motor, que vale cerca de 8.000 euros, mas só se você souber as palavras certas para reivindicá-lo. Não perca!